Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro com a palavra Lâmpada para os meus pés. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho, Lucas capítulo 6, versos 17 e versículos 20 a 26. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis, quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem, e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas, ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós, que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Irmãs e irmãos, acompanhamos uma sequência do Evangelho de Lucas que é importante recordar para compreender esse texto. No capítulo 5, depois de realizar aquela pesca milagrosa e chamar Pedro, Tiago e João, ele continuou as atividades, curas, ensinos, chamou também Levi, foi para a casa de Levi para um banquete e recebeu críticas duríssimas por estar reunido com pecadores, em banquete de pecadores. No capítulo 6, Jesus enfrenta uma série de polêmicas acerca do sábado, das espigas, a cura feita em um sábado e a reação porque ele curou um homem de mão paralítica e os judeus, os fariseus, reagem violentamente contra ele. Nesse clima e nesse ambiente, ele toma os discípulos, sobe a montanha para rezar. No final da noite, ainda de madrugada, amanhecendo o dia, ele institui os 12 apóstolos. E desce e a multidão volta a tocar, a apertar Jesus. Nós temos aí o versículo 17, depois salta para o 20 e o 26. Vale a pena uma nota. No versículo 18 e 19, a multidão quer tocar Jesus, diz o texto, porque uma força saía dele e curava a todos. Então é nesse clima que Jesus realiza para os discípulos esta série de ensinos. Chamamos esse texto do versículo 20 ao versículo 40, correspondente a Mateus capítulo 5 ao capítulo 7, o Sermão da Montanha. Em Lucas, a gente viu, é o Sermão da Planície. Jesus desceu da montanha com os discípulos, parou num lugar plano, estavam ali muitos dos seus discípulos. Desceu dessa montanha da oração e onde instituiu os 12 apóstolos. Instituiu e enfrenta uma grande multidão da Judéia, de Jerusalém, de Tiro, Sidônia, quer dizer, de toda a Palestina. A fama de Jesus se espalhou, por isso ele precisa de mais gente que se ocupa com a atividade com a qual ele veio
realizar e inaugurar os tempos messiânicos, o reino de Deus. Levantando os olhos diante da multidão, Jesus levanta os olhos para os discípulos. É importante isso. O ensino é para os discípulos, não é para a multidão. E dirige uma série de bem-aventuranças e de ais. As bem-aventuranças em Mateus, que são 9, em Lucas são 4 bem-aventuranças e 4 ais. Bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Vosso, está dirigindo aos discípulos, que deixaram tudo para segui-lo. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados vós, porque sereis como Jesus, que já está sendo perseguido. Uma nota muito importante, que no capítulo 5 e no começo do capítulo 6, os judeus procuravam uma forma de ameaçar Jesus e sentenciar Jesus com uma pena maior. Ele mesmo já está sendo odiado. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, expulsarem, insultarem, amaldiçoarem amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Ponto. Passar a privação na fome, no choro, no ódio. Falta alimento, falta alegria, falta amor e falta reconhecimento. O ódio. Ódio, expulsão, insulto, maldição. Dos dons básicos, o alimento, a alegria, o amor e a estima, a ausência desses dons básicos. Jesus está querendo dizer aos discípulos que mais importante, segundo a leitura que Lucas faz, é que Jesus ensina depois de realizar os atos. Os atos precedem as palavras, porque os atos são uma introdução ao ensino. Ele realiza os atos e depois profere as palavras e o ensino. Dos dons básicos, a perda pode ser exatamente, perdendo tudo, pode ser exatamente de que você está no caminho certo. Os pobres em Lucas são aqueles que estão em oposição à infelicidade dos felizes deste mundo. Essa nota é importante. Em Lucas, os pobres correspondem àqueles que estão em oposição à infelicidade diante dos felizes deste mundo. Bem-aventuranças são fórmulas clássicas na tradição bíblica. Elas exprimem o anúncio profético das alegrias futuras, das graças, pelas bênçãos do presente. As bem-aventuranças na tradição bíblica também são exortação para os sábios. Elas são também a ação de Deus pelos dons concedidos, mas elas são também uma promessa de salvação e como resposta de Deus aos que sofrem, para dizer, não desistam por causa do sofrimento, porque a salvação virá como resposta aos que agora sofrem. Quer dizer, o sofrimento não terá a última palavra. A pobreza, o choro, o luto, o ódio não terá a última palavra. Esse é o sentido fundamental. Alegrai-vos nesse dia e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Ao contrário, ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Os bens, a fartura, a alegria, o elogio. Promessas não sem exigências. Dependendo de quem vem o elogio na sua vida, corre desse elogio. Ele é perigoso. Dependendo de quem está te elogiando, corra, porque você perdeu Jesus.
o Santo Padre, o Papa Francisco, os nossos bispos, na responsabilidade deles no governo da Igreja, vivem enfrentando esse tipo de perseguição daqueles que não aceitam a Igreja e a obra da Igreja. Certas difamações, certos modos de odiar, de rejeitar, de caluniar, são exatamente a marca de que os bispos e o Papa e os pregadores do Evangelho estão no caminho certo. Porque dependendo de certas correntes ideológicas de direita ou de esquerda que elogia o padre, cai fora. Os infelizes do futuro são os que estão na fartura de agora. Em que consiste esses ais? Não são maldições, não são condenações, são queixas. É o próprio Deus reivindicando: não deixe o bom da vida te fazer esquecer quem sofre. A fartura, a riqueza, a alegria, os elogios podem alienar você e te fazer esquecer de quem sofre na sua família, no seu trabalho, no seu bairro, no mundo, na sociedade. Os ais não são uma maldição nem uma ameaça. Exorta a conversão. O choro caracteriza os infelizes do mundo. Todo o resto do Evangelho vai mostrar que não basta ser feliz ou infeliz, ser pobre ou rico para obter a felicidade ou a felicidade em Deus. Em que consiste, portanto, a felicidade perfeita? Em compreender e acolher a situação da vida, à luz da salvação que é dom de Deus, é graça. Compreender e acolher o meu sofrimento hoje, a minha pobreza, a minha lágrima, a minha difamação, ou a minha fartura, a minha alegria, os meus reconhecimentos ou os meus bens, compreender isso à luz da salvação e do dom que é maior, que é infinitamente maior que o conjunto de todas as infelicidades, de todos os sofrimentos e de toda a abundância dos bens deste mundo. É nisso que consiste o Evangelho e as bem-aventuranças. Repito, ser feliz no Evangelho significa viver esta vida confiante de que a graça e o amor de Deus é infinitamente maior do que o conjunto de todo o sofrimento, de toda a infelicidade desta vida, mas é infinitamente maior também que a abundância dos bens materiais e dos reconhecimentos deste mundo. É nisso que consiste as bem-aventuranças e os ais. Cuidemos para acolher essa graça. Bom domingo, boa semana.